Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Pois é, parece que o ano de 2026 pode marcar o fim de uma era. Um dos caças mais icônicos da história, o F-14 Tomcat, pode finalmente sair de serviço. Mas olha, não é nos Estados Unidos, onde ele nasceu, e sim no Irã. E aí fica a pergunta, né? Como é que o principal avião de combate da Marinha Americana, o símbolo do filme Top Gun, se tornou o grande orgulho da Força Aérea de um dos seus maiores adversários? A jornada do F-14 é, sem dúvida, uma das histórias mais malucas e fascinantes da aviação militar. E é esse mistério que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o F-14, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo para um verdadeiro desastre. O Tomcat não surgiu do nada, não. Ele, na verdade, nasceu das cinzas de um fracasso espetacular. Nos anos 60, o secretário de Defesa Robert McNamara teve uma ideia que, no papel, parecia genial. Criar um único avião, o F-111, para servir tanto à Força Aérea quanto à Marinha. O problema é que os dois queriam coisas completamente opostas. A Força Aérea queria um atacante rápido e rasteiro, a Marinha queria um defensor de longa distância. Foi a clássica tentativa de encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. A versão da Marinha, o F-111B, foi um desastre completo. Era pesado demais, lento demais e simplesmente não dava para operar em porta-aviões. A frustração era tão grande que culminou nessa resposta histórica do vice-almirante Tom Connolly a um senador. Dá para sentir o drama, né? Em 1968, o programa foi para o espaço. Mas é aquilo, do fim desse sonho, algo extraordinário estava prestes a nascer. A Grumman ganhou um novo contrato e criou o F-14 Tomcat, que entrou em serviço em 1974. E o que tornava ele tão especial? Era um combo de 3 tecnologias que pareciam ficção científica na época. Primeiro, suas asas de geometria variável, que se ajustavam sozinhas para qualquer velocidade. Segundo, o radar AN/AWG-9, o mais poderoso que existia. E, para fechar com chave de ouro, o míssil AIM-54 Phoenix, que podia acertar alvos a quase 200 quilômetros de distância. Um único Tomcat podia atacar 6 aviões inimigos ao mesmo tempo. Ninguém mais no mundo conseguia fazer isso. Resumindo a ópera, o F-14 não era só um caça de briga. Ele era um guardião da frota, tipo um mini AWACS supersônico que podia ver e destruir ameaças muito antes delas chegarem perto do porta-aviões. Uma verdadeira fortaleza voadora. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Ok, então o avião era incrível, mas como essa joia da tecnologia americana foi parar nas mãos do Irã? A resposta, como quase sempre, está no complexo xadrez geopolítico da Guerra Fria. Naquela época, o Irã do Shah Reza Pahlavi era um aliado-chave dos Estados Unidos. Quando os caças soviéticos MiG-25 começaram a sobrevoar o espaço aéreo iraniano sem serem incomodados, o Shah precisava de algo para pará-los. Em 1972, o presidente Nixon basicamente deu a ele um cheque em branco, e o Shah escolheu o melhor que tinha na prateleira, o F-14. O acordo foi fechado rapidinho e logo depois aumentado, tornando o Irã o único cliente de exportação do Tomcat em toda a história. O valor total do negócio chegou a 2 bilhões de dólares. Foi simplesmente a maior venda militar da história americana até aquele momento. E aqui vem um detalhe crucial. Essa venda literalmente salvou o programa F-14. A fabricante, a Grumman, estava numa crise financeira braba. Foi o dinheiro iraniano que manteve a linha de produção funcionando. As entregas começaram em 1976. Pilotos iranianos foram treinados nos Estados Unidos. A aliança parecia sólida como uma rocha. Mas em 1979, o tabuleiro geopolítico não só virou, ele foi arremessado pela janela. A Revolução Islâmica derrubou o Shah e a relação entre os dois países foi para o espaço. Os Estados Unidos impuseram um embargo de armas que dura até hoje. Da noite para o dia, 79 dos caças mais avançados do mundo, com toda a sua tecnologia secreta, estavam agora nas mãos de um novo governo hostil aos Estados Unidos. E o 80º avião, que já estava pago, nunca foi entregue. Pouco tempo depois, em 1980, o Iraque invadiu o Irã e os Tomcats foram para a guerra. Mesmo sem o suporte americano, eles provaram o seu valor. O Irã reivindica impressionantes 160 abates aéreos para o F-14 durante os 8 anos de guerra, muitos deles usando aquele míssil Phoenix de longa distância. O impacto do Tomcat foi tão gigante que ele virou uma arma psicológica.
Os pilotos iraquianos tinham tanto medo do seu radar e dos seus mísseis que o alto comando do Iraque deu uma ordem direta: não entrem em combate com os F-14. A simples presença de um Tomcat no radar era suficiente para fazer esquadrões inteiros darem meia volta e fugirem. E isso nos leva a uma pergunta fascinante. Como o Irã conseguiu manter uma das aeronaves mais complexas do mundo voando por décadas, debaixo de um embargo total, sem peças de reposição? A resposta é uma prova de pura engenhosidade e criatividade. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Os iranianos usaram uma mistura de táticas. Eles desmontaram alguns aviões para usar as peças em outros, um processo chamado de canibalização, desenvolveram a capacidade de fabricar peças por lá mesmo, usando engenharia reversa, recorreram ao mercado negro para contrabandear componentes e até desenvolveram sua própria versão do míssil Fênix. E, mais recentemente, entraram na onda da impressão 3D para criar peças complexas. A preocupação dos Estados Unidos era tão grande que, quando eles aposentaram a própria frota de F-14 em 2006, a medida foi drástica. Em vez de só guardar os aviões no famoso cemitério de aviões, o Pentágono mandou que todos os Tomcats fossem destruídos, literalmente cortados em pedaços. Tudo isso para garantir que nenhuma peça pudesse, de alguma forma, chegar ao Irã. E isso nos traz aos dias de hoje. Depois de quase 50 anos de um serviço que ninguém imaginaria ser possível, parece que a jornada do Tomcat persa está realmente chegando ao fim. E a sua história nos deixa uma lição muito importante. A saga do F-14 no Irã é um exemplo clássico dos riscos de se vender armas. O que parece uma decisão estratégica super inteligente em um momento, fortalecer um aliado contra um inimigo comum, pode acabar se tornando um problema de segurança por décadas quando a situação política muda de repente. A história do Tomcat persa pode estar chegando ao fim, mas o legado dele é duplo. Por um lado, a história de uma máquina de guerra simplesmente extraordinária. Por outro, uma poderosa lição de geopolítica que com certeza vai ser estudada por muitas gerações. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!